Na aula de hoje vocês vão ver as funções Sum e SumX no Power BI. Inclusive, quem vai dar essa aula é o Vitor da Expert Cursos, novamente. Para quem não sabe e está boiando aí, eu fiz um outro vídeo falando sobre o curso, né, de Power BI mais Excel da Expert Cursos, que é perfeito para quem quer entrar na área de banco de dados, né, de análise de dados, na verdade, ou já está começando, já está assistindo conteúdos gratuitos na internet, e aqui você tem um curso realmente premium, onde você tem o Power BI, que já é para você trabalhar com dashboards, e também o Excel orientado mais à parte de dados, beleza? Então, assim que acabar esse aulão aqui, dá uma olhada aqui no primeiro comentário ou na descrição, que tem a análise completa do curso da Expert, onde você tem aulas assim como essa e algumas ainda melhores, beleza? Então é isso, até uma próxima e tchau! Nós estamos aqui na tela inicial do Power BI, estou com uma base de dados bem simples que eu já importei, ok? Essa aqui é uma aula mais para você entender os conceitos, tá? Não é uma aula que você coloca na prática, tá? Mas você pode aplicar no que você tem a entender essas duas funções, a diferença entre elas, né? A Sum e a SumX. Então nós temos aqui essa nossa tabela, se eu clicar aqui em modelo de exibição da tabela, é isso aqui que nós temos, tá? Alguns cabeçalhos. E a gente pode começar pela função Sum. Vamos supor que eu quero somar aqui ó, a quantidade vendida. Nós temos a quantidade vendida em cada uma das linhas. Então aqui ó, nessa nossa linha aqui, né, nós temos 12, 3, 25, 3, 24 e assim por diante. O que a função Sum vai fazer? Ela vai somar todos esses valores aqui, tá? Toda essa minha coluna, todas as linhas aqui que nós temos da quantidade vendida. Vamos clicar aqui então a ferramenta de tabela, perfeito, nós temos a opção aqui de nova medida, vamos criar uma medida, ó, cliquei aqui, vai abrir para eu digitar, então sempre aparece aqui, nós estamos na linha 1, eu vou tirar aqui o nome medida e vou colocar o que eu quero, por exemplo, a minha quantidade total, é a soma da minha quantidade, tá? Deixa eu até pressionar o Ctrl aqui, ó, deixar um pouquinho maior, perfeito, para a gente ter essa visualização legal. Perfeito, quantidade total, e agora eu vou chamar a função Sum, ó, digito aqui, isso aqui é a soma, preciso clicar nela, eu cliquei com o botão esquerdo, entrei na função. Quem que eu quero somar? Repare que aqui já está mostrando a tabela 1, tabela 1, tabela 1, porque é a nossa base de dados, está nomeada como tabela 1. Qual que é a coluna, cabeçalho aqui que eu quero somar? Aqui, ó, quantidade vendida. Se eu começar a digitar aqui, ó, quantidade, já apareceu aqui, ó, quantidade vendida. Eu posso dar um clique. Fechei o meu parênteses e apertei o Enter. Se eu abrir aqui os meus dados agora, nós vamos ter esta nossa medida de quantidade total. Se eu vier até aqui, né, vamos pegar aqui perfeito, vamos pegar aqui um cartão, vamos inserir essa quantidade total. Fez a soma de tudo que a gente tinha, linha por linha, então 6.241, só para conferir aqui o resultado. Essa é a nossa quantidade total. Então a função Sum, eu posso fazer qualquer soma. Poderia fazer uma outra soma aqui do meu preço unitário. Então poderia vir aqui a ferramenta de tabela, nova medida, vou mudar aqui ó, para, por exemplo, preço unitário total. Depois do igual, ó, clico aqui, chamo a função Sum, clico com o botão esquerdo. Qual que é o cabeçalho que eu quero agora? É o preço, ó, preço. Tome cuidado para não digitar o cedilha, tá? Que senão não aparece, ó. Então aqui, ó, sem o cedilha, né, sem acento nem nada, preço unitário. Cliquei nele, fechei o parênteses e apertei o Enter. Ó, repare que aqui nos meus dados fica criado ó, a quantidade total e o preço unitário. Posso vir aqui, ó, se eu quiser, ó, criar um novo cartão. Perfeito, ó, um novo cartão, vou posicionar aqui ao lado e eu poderia adicionar esse preço unitário total para eu poder conferir aqui o meu resultado, saber o que foi feito aqui nesta minha soma. Então a função Sum, acho que ficou, né, muito claro, tudo certo. Deixa até aqui nos comentários, ó, se você está comigo, comenta aqui nesse momento, ó, Victor, tudo ok, tudo certo, tá? Para eu saber que está direitinho a nossa aula e vamos seguir para a função SumX. Eu vou voltar aqui ó, no modelo de exibição de tabela e nós temos esses cabeçalhos. Vamos supor que eu quisesse criar aqui um faturamento. Quanto que é o meu faturamento que eu tenho? Seria quem? A multiplicação da quantidade vendida pelo preço unitário, certo? Esse seria o meu faturamento. O que eu poderia fazer? Vir aqui ó, em ferramentas de tabela, criar uma nova coluna, ó, eu iria chamar ela de faturamento. E quem que seria o faturamento? Eu teria que multiplicar a quantidade vendida, ó, quantidade vendida da tabela 1, asterisco, pelo preço unitário, ó, tabela 1, preço unitário. Eu faria essa multiplicação, apertaria o Enter.
E aí eu criaria uma nova coluna com mais 500 linhas. Tá? Você está vendo que eu estou já sobrecarregando aqui um pouco os meus dados. Nada que tenha problema, mas estou criando mais dados. E aí vamos supor que eu queira criar uma medida agora, que nem nós fizemos, de quantidade total, preço unitário total, do faturamento total. O que seria? Somar todas essas linhas aqui, ó, 18.000 com 387, com 1975. O que no caso eu faria? Ferramenta de tabela, viria aqui, ó, em nova medida e utilizaria a função SUM novamente. Agora aqui seria o meu faturamento total, chamaria a função SUM, clicaria nela. Quem que eu quero somar? O meu faturamento, tá? Faturamento, fechei parênteses, apertei o Enter. Essa seria uma opção. Isso foi o que você acabou de ver, que você acabou de aprender a utilizar a função SUM. Mas existe a função SUMNext, né? Você já vê que tem um X depois, né? O X da multiplicação. O que ela faz? Eu poderia já fazer a soma multiplicando essas duas colunas. Seria mais rápido, tá? Então, fazer com a função SUM, você já acabou de aprender também, né? Por exemplo, o faturamento, muito tranquilo. Mas vamos lá, vou clicar com o botão direito, deixa eu só excluir, ó, vou excluir essa medida, perfeito. E vou excluir esta, aqui ó, vou excluir também esta coluna. E vamos chamar a função SUMNext. Então eu posso criar uma nova medida, diretamente, sem criar aquela coluna. Vou chamar aqui ó, de faturamento total. Vou chamar a função SUMX, ó, já apareceu aqui, igual a SUM, só tem um X no final. Cliquei com o botão esquerdo. O que ela me pede primeiro? Qual que é a minha tabela? Qual que é a minha base de dados aqui que eu estou utilizando? Aqui nesse arquivo a gente só tem uma tabela que está nomeada aqui ó, de tabela 1. Tá? Eu posso até, se eu digitar aqui ó, tabela, ó, já vai aparecer aqui ó, tabela 1. Esse é o nome da minha tabela. Vou clicar nela. Vírgula. O que ela vai pedir agora? Qual que é a minha expressão? Então, o que eu vou multiplicar? Eu quero multiplicar a quantidade vendida. Então, vou digitar aqui, ó, quantidade vendida. Já aparece aqui, ó, tabela 1, quantidade vendida. Ok? Certifique-se para clicar na expressão certa. Quantidade vendida, asterisco. Quem que eu vou estar multiplicando? O meu preço unitário. A tabela 1, preço unitário. Lembrando, toma cuidado para não colocar o cedilha, qualquer acento que tenha. Às vezes não aparece. A tabela 1, preço unitário. Então, nisso aqui eu já vou fazer a soma desta multiplicação. Posso fechar o parênteses e apertar o Enter. Eu já vou ter aqui ó, o meu faturamento total, certo? Então, se eu vier aqui agora, claro, poderia criar também um novo cartão e adicionar este meu faturamento total que a gente tem aqui, ó, aproximadamente 7 milhões e pouco, né? Deve ser mais alguns quebrados. Mas repare que fica muito mais simples com a SUMNext criar esta nova medida. A gente economiza uma nova coluna, a gente fica com menos dados aqui na nossa base de dados. É claro, se você quiser ter uma tabela aqui que mostra o faturamento, né, provavelmente para mostrar, ficar mais organizado, perfeito. Você pode utilizar só a função SUM, mas agora você já sabe também utilizar a função SUMNext, né, aí na sua base de dados, no seu Power BI, para melhorar aí os seus dashboards e toda a sua análise de dados, todo o seu trabalho com este programa.